uma boa noite ao meu amigo e à minha amiga, à minha irmã e ao meu irmão. Que coisa linda, divina e maravilhosa estarmos aqui na Web Rádio Estação da Luz, sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje, 19 horas, sempre às 19 horas, nós temos o nosso programa Estação da Luz. E hoje, como nós estamos falando, estamos construindo uma ponte, mais uma ponte, estamos indo aí para o Goiás, lá para o nosso querido irmão e amigo Eurípides Veloso, o irmão mais bonito do Quincas Veloso, segundo o próprio Quincas Veloso, né? Família linda e maravilhosa. E hoje ele vai trabalhar aqui com a gente um tema muito bonito, que está inserido no capítulo 13, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como subtítulo Fazer o Bem Sem Ostentação. Meu amigo Eurípides, muito obrigado pela sua vinda mais uma vez aqui à nossa rádio. Ficamos muito felizes, mas muito felizes mesmo com a sua visita aqui em nossa Estação da Luz, meu amigo. Muito obrigado. Quem agradece sou eu, viu? Então, imagina como está o nosso agradecimento por aquele programa que fizemos do lançamento do livro, né? Que é o Peregrino, né? Pois é, Peregrina, a a, peregrina, peregrinação a peregrinação do Verbo. do Verbo. Lindo, lindo aquele programa, ficou marcado em nós. Mas como nós somos uma web rádio espírita e nós somos também um programa espírita, a gente tem que começar com a prece, né, com a oração, a autorização. E nós vamos pedir aqui ao nosso irmão Eurípides que faça a prece, mas antes disso, nós gostaríamos de fazer uma leitura preparatória para que em seguida o nosso irmão pudesse fazer não só a oração, como o texto do evangelho que foi preparado para a noite de hoje, já começar aí a sua exposição até que se chegar algumas perguntas aí do nosso público. Então nós pensamos do livro Caminho Espírita, a Jornada do Bom Combate, Espíritos Diversos, pela pena abençoada de Chico Xavier, uma mensagem de Albino Teixeira, diz assim: a oração do servo imperfeito. E ele começa assim: Senhor, dura é a pedra, entretanto, com a tua sabedoria, temo-la empregado em obras de segurança. Senhor, violento é o fogo, todavia, sobre a tua inspiração, ele foi posto em disciplina, em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina, no entanto, ao influxo do teu amparo, vemo-la piedosa na caridade da cirurgia. Senhor, enfermiço é o pântano, contudo, sobre tua benevolência encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também, Senhor, trago comigo a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do charco. Mas, com a tua bênção de amor, posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Por isso, porém, Senhor, concede-me, por acréscimo de misericórdia, a felicidade de trabalhar e ensina-me a receber o dom de servir. Nosso querido Albino Teixeira, pela pena abençoada de Francisco Cândido Xavier, que o meu amigo teve o prazer de conhecer e conviver pessoalmente. Depois dessa mensagem, nós gostaríamos de solicitar a você, meu irmão, que pudesse ser o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, em forma de bênção, meu querido. Em nome de Jesus, então, nesse instante, convidamos a todos a nos voltarmos ao plano maior e, para esse momento, rogar a inspiração para que o nosso sentimento esteja ornamentado da paz de espírito de quem queira aprender.
Jesus amado, nós nos rogando, Senhor, que a bênção desse evento possa ser um aprendizado que o Senhor sempre deixou para nós, nos ensinou. Que o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz para enriquecer as nossas almas e nos preparar sempre a cada dia. Portanto, Senhor, é em seu nome que nós pedimos permissão para iniciarmos a jornada de estudos para esta noite. Esteja conosco, Senhor, abençoando a todos nós, os nossos lares, todos nós necessitados da vossa bênção. E que assim seja. Bom, cumprimentar vocês, eu deixo meu agradecimento por essa confiança, não é? E pela preciosa oportunidade que é de estarmos falando sobre o Evangelho de Jesus. Como já foi dito, compete-nos falar hoje sobre o capítulo 13, itens 1 a 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fazer o bem sem ostentação. Inicialmente, nós vamos ler a passagem, que é a abertura. São duas passagens de Mateus para esta lição do Evangelho, e nós vamos fazer a leitura da primeira passagem para abrir nosso sentimento, abrir o nosso coração à busca de compreender a mensagem aqui inserida. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a vossa esmola seja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Com essa abertura, comecemos a analisar o seguinte. Na natureza, tudo se expande. Tudo que Deus criou para expandir-se. Mas o segredo é saber como fazer isso. Isso é tão verídico que temos exemplos da natureza, por exemplo, quando a lagarta se transforma em borboleta, o desabrochar de uma flor, a simples germinação que vem de uma semente tão simples, tornando-se um arvoredo frutífero. Assim também acontece no nosso reino hominal. Mas aí passamos a ter uma responsabilidade com a forma como nós expandimos o nosso ser, com a forma como nós interagimos com as coisas, com as substâncias, dentro da sociedade, diante do nosso próximo. Então, é natural que nós tenhamos essa necessidade de fazer alguma coisa. De alguma forma, nós estaremos sempre obrigados a ofertar, a tirar de nós alguma coisa que seja útil. Nós nascemos para isso. Da questão 132 do Livro dos Espíritos, Objetivos da Encarnação, a gente vai compreender isso, que para sermos auxiliares da criação, nós temos que oferecer sempre alguma coisa, porque a natureza pede, pulula em torno de todas as coisas, e não seríamos nós, já racionais, responsáveis pelo que fazemos, que estaríamos à mercê de
ficarmos livres, né? Que estaríamos livres de darmos a nossa contribuição. Então, comecemos a entender nós mesmos, observando o seguinte: neste ser que nós somos, ou seja, seres humanos, mas, de tudo, seres espirituais, alguns motivos nos tornam ostensivos na hora de fazer as nossas ofertas. Vamos mencionar 4 itens que são itens muito recorrentes nas nossas personalidades. Por exemplo, a gente às vezes é ostensivo por carência. Carência, vaidade, excesso de amor próprio, ou por uma simples afirmação. Mas somos ostensivos. Então, por uma carência no sentido de que nós queremos provar, chamar a atenção, faz parte do nosso ego ainda uma carência, uma necessidade de afago. E com isso, a gente, às vezes, excede na forma de comportar. Dá para observar nas convivências, a pessoa carente cobra e nem sempre dá de si. Então, é quando a criatura se preocupa muito mais em receber do que dar. Mas também a vaidade, que é uma característica muito comum dos espíritos no nosso estágio, dos espíritos aqui encarnados nesse nosso planeta. Qualquer coisinha a gente já se acha, né? Então, a criatura, e por achar-se, ela quer expandir cada vez mais e mostrar de toda forma, colocando o seu ego acima das circunstâncias. Tem também essa situação do excesso de amor próprio, é orgulho. Se eu não for reconhecido, eu não dou minha contribuição. Quer dizer, nós temos uma tendência para sermos emburrados. Porque se alguém nos contrariar e nós achamos que a nossa oferta é um sumo, então nós deixamos de colaborar. Isso acontece demais, inclusive no nosso meio espírita, né? Então, mas tem também a situação da afirmação. Nós, os seres humanos espirituais, nós carregamos uma necessidade de firmarmos-nos ante as circunstâncias. A vida pede e nós cobramos de nós mesmos. Às vezes, por afirmação, nós queremos mostrar-nos demais. Nós temos uma necessidade misturada com carência, com vaidade, né? Então, nós queremos aparecer. Aquela ansiedade, né? Nós carregamos sempre uma necessidade de estarmos conquistando. Isso deve ser visto como um crescimento. Estar conquistando, mas a natureza das conquistas, por exemplo, são conquistas que nos levam a afirmarmos apenas nas coisas que satisfazem o nosso ego, mas sendo que a oferta simples que se pede a cada momento de nós mesmos serão sempre as mais importantes. Feliz daquele que necessariamente não tem que estar numa linha de frente, que muitas vezes não precisa de encargos, por exemplo, para poder servir. E a sua serventia. Eu costumo falar uma coisa para a gente simbolizar bem esse tipo de situação. Às vezes, a vassoura do gari é mais importante do que a pena do presidente da República. Então, é importante a gente observar que, para não sermos ostensivos, vamos fazer primeiro as coisas simples, bem feitas, independentemente do aval das pessoas. O que nós precisamos ter certeza é que o que nós estamos fazendo é útil, é bom, pode ser oferecido para a sociedade, pode ser oferecido para o meu semelhante. Isso
é que eu tenho que guardar dentro de mim. Ou seja, a natureza daquilo onde eu tenho que me mostrar, se for o caso, me vem de forma muito automática, muito natural. A gente pode planejar, é evidente, né, situações onde nós precisamos falar um pouco mais alto, né, sermos ouvidos, chamar a atenção de alguma coisa. Por exemplo, se vamos fazer uma campanha, é preciso que a gente esteja na linha de frente, né? De repente, somos nós os autores da ideia e compete-nos a fazer, citando isso apenas como exemplo. Então, é uma afirmação onde nós temos a certeza que a aprovação nossa é algo que tem um cunho diferente do que simplesmente buscar, dentro das convenções humanas, o aplauso do homem. Até porque, cá entre nós, o homem, o ser humano, nem sempre sabe o que melhor, o que de melhor aplaudir. Então, são estas circunstâncias. É preciso nós lembrarmos o seguinte, e a lição é bem clara nisso. O que cobramos aqui é pago aqui. Não haverá dividendos lá no céu. O que nós estivermos exigindo aqui, reconhecimento das criaturas, o aplauso, as palmas, se estivermos simplesmente exigindo isso, por vaidade, por carência, por excesso de amor próprio, por afirmação, nós já estamos a nossa quitação aqui na Terra. Então, eu até me lembro de um fator, não, desculpe, de um fato contado por um meu irmão, lá de Belo Horizonte, que é o Marival. Eu achei interessante o dia que ele me contou que tem um companheiro lá, companheiro de doutrina, né? Companheiro dele lá de ideal cristão, que ele, quando alguém vai elogiá-lo, ele não gosta. Mas não é que nem a gente, não, porque a gente recebe um elogio, muitas vezes ainda podemos ficar assim. E a gente fica assim, né, Tavares? Não, e tal, o que é isso e tal, mas lá no fundo, a gente está se sentindo vaidoso. A gente gosta. É verdade. Não é? Então, olha só, o que esse companheiro... Pode falar. Não, o companheiro lá de Minas Gerais, o que é que ele faz? Quero saber se eu aprendo, né? Pelo menos a imitar e depois fazer de coração, né? Não, eu acho interessante porque ele simplesmente, quando a pessoa vai elogiá-lo e tal, né, ele diz assim, não, por favor, não queime o meu filme. Quer dizer, ele quer resguardar esse filme para mostrar lá no plano espiritual. E então ele cuida disso. Nem que seja por um interesse lá do plano, né, lá do plano espiritual, mas é uma atitude que eu acho tenho um amigo aqui, interessante. Viu, Eurípides? Eu tenho um amigo aqui em Natal, inclusive ele faz um programa aqui com a gente, um baluarte aqui do movimento, Zé Soares. E uma vez ele fez uma palestra muito bonita lá na federação e ele estava descendo as escadas e o cara foi elogiar, ele descendo a escada e elogiando. Oh, uma palestra maravilhosa. Ele olhou assim pro cara e disse: faça-me um favor, não me obsidie, por gentileza, não me faça isso comigo. E foi embora. Não me obsidie, eu não mereço isso. E nós sabemos, né, Tavares, de vários casos em que a pessoa se perdeu por simples vaidade mesmo, né? É por isso que a doutrina espírita não aprova necessariamente a idolatria. Olha, o André Luiz chega a dizer assim, que o elogio é desnecessário. Agora, é preciso entender isso, porque senão as pessoas pensam assim, não vou falar nada positivo, né, incentivando a pessoa. Incentivo é uma coisa, elogio é outra.
André Luiz não quis dizer que nós não podemos reconhecer o valor de cada um, né? E podemos até expressar como incentivo, não é? Como Até como afirmação para a exemplo, pessoa. né? Não é, Eurípides? Um exemplo a ser seguido. Olha, isso aqui é um exemplo, é um bom exemplo para ser Então, seguido, então, não é? um exemplo a ser seguido. Mas sem que a pessoa cobre, né, assim, espontâneo, né? E é preciso que a gente faça de tal forma que a pessoa também não se ache, né? Isso é caridade. E aí você não vai obsediar ninguém, qualquer o medo do companheiro seu ainda. Então é É verdade. importante isso. Agora, Inclusive, o próprio Kardec, só fazendo um adendo, lá no Livro dos Médios, ele é textual. Eu me arrependo muitas vezes quando fui incentivar, eu fui elogiar a nível de incentivar alguns médios e por causa disso acaba se perdeu. Quer dizer, isso é uma coisa inerente do ser humano, porque mesmo na época de Kardec, com o próprio codificador, ele chega a ventilar isso lá no livro dos Médios, né? Então, é uma coisa assim, é um fio de navalha, né? Que a gente pode ir para cima ou ser cortado todo o trabalho, né? De ser prejudicado, né? justamente. Então não é uma questão de. É simplesmente uma questão de se preocupar com a criatura, não é? E saber a dose certa de a gente incentivar as criaturas, porque nós temos uma tendência a sermos ostensivos, né? Nós temos essa característica. Tanto que a vaidade é muito fácil de se instalar, né, rapaz? É uma coisa assim. Mas é, um outro raciocínio interessante, Pois aliás, não. não é um raciocínio, eu vou buscar aqui também de Emmanuel, no livro Pão Nosso, numa lição intitulada O Problema de Agradar. E eu acho interessante porque o que eu vou falar agora é o seguinte, é que a gente aprende que nós devemos fazer as coisas, e André Luiz também, se não me engano, no livro Os Mensageiros, é uma parte que eu achei muito interessante quando eu aprendi isso, que nós devemos fazer as coisas sem preocupar com resultados. Bom, é preciso explicar isso. Eu não estou Lógico. dizendo de fazer as coisas sem responsabilidade, não. Assim, depois ele complementa, porque o resultado dos que nós fazemos pertence a Jesus. E depois eu encontrei, então, mais ou menos, pode falar. A obra de Jesus, tem um amigo dizendo, meu amigo, Então, não se preocupe não, que a obra é de Jesus. A gente está aqui só tomando de conta aqui de vez em quando, mas tá tudo é de vendo? Jesus, né? Tudo é de Jesus. Então, é o seguinte, eu achei isso muito interessante. E aí, o Emmanuel, né, nessa lição, O Problema de Agradar, ele diz assim: é indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Fazendo isso, a gente alcança assim um estado, uma plataforma útil e boa, porque nós ficamos libertos das emoções humanas, né? Do parecer humano e também do elogio que pode nos envaidecer. Então, é interessante isso. Se nós precisamos expandir alguma coisa de nós, ofertar alguma coisa de nós, ora, isso não será sempre melhor para nós oferecermos isso a Jesus. Isso é até bom porque você pode pensar assim, né, Tavares? Olha, aquela regrinha básica para você acertar, para a gente acertar, e que nem sempre é fácil. Tudo que vou fazer, tudo que a gente vai fazer, a gente pensar assim. Isso eu posso oferecer a Jesus? Isso faria parte da obra de Jesus? Então, essa situação ela é muito interessante para nós, então, termos
como meta servir a Jesus em tudo que nós fazemos. E aí, além de ter de forma mais contundente o aval do próprio mestre, nós estaremos tranquilos e com um conforto na alma que eu vou te falar. E aí a gente pode falar, por que não? Não, eu estou procurando servir a Jesus. Eu não estou procurando as ostensividades do mundo. Meu compromisso é com Jesus. Se o homem me compreende, meu compromisso é com Jesus. Eu quero servir a Jesus. Às vezes tem coisas que a gente não firma, né? Não fala, talvez por acreditar na gente mesmo, não sei. Mas esse é um estado de espírito, uma regrinha básica, e podemos existencialmente pensar assim, não é? Pensar desse jeito. Então, nós devemos fazer o bem dentro desta visão. Mas, às vezes, a gente, quando para servir a Jesus, nem sempre é fácil, não é? Então, às vezes, dependendo da situação, nós ficamos desanimados. E isso é porque nós não compreendemos a natureza do bem que vamos fazer. Então, às vezes, o bem que nós vamos fazer é tão irreconhecido, está longe de ter uma ostensividade, até porque as pessoas não reconhecem, não percebem a natureza do que a gente está oferecendo. Então, tem até um provérbio que diz assim: nenhum bem se perde. Aí alguém poderia falar assim, mas como é que não se perde? Eu conheço um casal de pais que, sinceramente, eles passaram uma vida inteira em torno do filho que partiu para o mundo do crime, pelejaram com essa criatura e, de tanto desgosto, até desencarnaram. Fatos reais, né? E a criatura não modificou-se. Mas como é que nós vamos entender que o bem não se perdeu? É pelo seguinte: não é a ostensividade do que nós fazemos que estabelece resultados, e os resultados vêm na hora certa, de acordo com cada criatura que recebe a oferta. Na erraticidade entre uma encarnação e outra, por estar na consciência e não ter como fugir, tudo que lhe foi passado vir para a criatura se reprogramar. E às vezes será numa encarnação próxima que ela vai estar modificada, mas porque houve esse bem, um bem maior anonimato, sem ostensividades nenhuma. Tá bom, parece-me que há perguntas aí, vamos responder. Aqui já chegaram algumas perguntas, Euripides, e eu queria colocar. Mas esse exemplo que você deu da pergunta, eu acho fantástico. Tem muita gente que faz esse questionamento, né? O cara morreu, acabou e pronto. Mas não esquece que tá tudo lá marcado, fica de forma indelével. E até com mais, acho que mais a severidade para a gente que recebeu aquele benefício e não pôde usar. Então você volta muitas vezes numa vida, como diz assim, virado num traco, como a gente diz aqui no Nordeste, para tentar recuperar o tempo perdido, não é isso, querido? Verdade. É isso mesmo. Tem alguma pergunta aí já? Tem aí, vamos lá. Deixa eu dar uma lidinha aqui. O Júnior de Parnamirim. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Essa frase de Jesus significa o que pelo estudo espírita? Que nós estamos estudando aí o capítulo 13, né? O Júnior está querendo saber o que significa isso justamente a nível do espiritismo, né? Certo. Quando nós analisamos uma simbologia, né, uma alegoria, qualquer coisa desse tipo, nós podemos também criar em cima deste símbolo, dessa simbologia, que é o caso de dar com a mão direita sem que a mão esquerda veja, por exemplo, nós podemos criar até mais de uma alegoria. Algum estudioso vê de
de uma forma, outros podem ver de outra forma, mas sempre enriquecido pela simbologia que quer trazer ensinos para nós. Então, nós, por exemplo, temos o nosso ego de sublimação e temos o nosso ego, que é o nosso ego das fantasias, das ilusões, não é? Então, a mão direita, por exemplo, ela simbolizando aí a nossa sublimação, necessidade de crescimento e tal. Então, se a gente faz o bem com buscando esta sublimação, nós não devemos deixar que tome conta também, que participe de o nosso ego inferior, o nosso ego que seria a mão esquerda. Por outro lado, é simplesmente também uma forma de nós fazermos o bem sem deixar que o lado vaidoso nosso se reverbere, fique maior do que a oferta, né, que nós queremos fazer dentro de uma certa justiça. Então, é importante a gente esconder esse lado nosso negativo, esse lado nosso de cobrança, de vaidade, e nos entregarmos à causa, oferecer à causa livre de qualquer exigência, e fazer o bem sem ostentação. Foi talvez por isso que Jesus disse que o óbolo da viúva, que foi a menor das ofertas, foi a maior, porque ela conseguiu esconder de todo mundo, inclusive dela mesma, né? Acho que o grande objetivo é esse, que não consegue, né, meu amigo? Você falou muito bem aí, a gente não consegue muitas vezes esquecer o que estamos fazendo. A gente esconde todo mundo, mas não esconde da gente, né? Então, é aquele negócio que você acabou de falar com muita precisão. Muito bem. Nós temos mais aqui uma pergunta que nós gostaríamos de colocar para você, que já chegou aqui. A Cristina. Eita. Peraí, um momentinho só. Deixa eu só tirar aqui que eu botei, em vez de eu botar em cima, eu botei. Em vez de eu botar embaixo, eu botei em cima. Aí fica difícil até de eu ler. Me dê só um minutinho, por favor. Pronto. Pronto, agora vai dar certo. A Cristina da Candelária. Como deve proceder o espírita em relação ao auxílio ao próximo, né? Como deve proceder o espírito com relação ao auxílio ao próximo, né? Como é que deve ser esse procedimento? Como é que aí deve fazer essas ponderações todas? A Cristina deve estar se referindo a proceder, não é, com relação ao auxiliar ao próximo, sem ostentação, né? É isso. Como não sei é se que seria deve isso. ser esse caminho, né? Porque tudo tem um encadeamento, tem uma lógica, né? Tem uma lógica. Então, eu acho que o grande exemplo que a gente tem é naquela lição dos infortúnios ocultos. Que aquela senhora, ela faz um trabalho enorme de né? auxílio aos semelhantes, né? Isso, levando tudo e tal. Depois a pessoa beneficiada encontra com ela e fala: oh, não fala nada não, que eu te ajudo não e tal. Quer dizer, o auxílio deve ser desinteressado dos aplausos humanos. Os espíritos assim mais enobrecidos, a gente chegou a conhecer. Eu nem vou falar de um Chico Xavier, mas eu cheguei a conhecer pessoas assim desprendidas que fizeram um bem enorme sem que ninguém soubesse. Quer dizer, é a discrição em torno do auxílio ao próximo. Então, há uma forma de nós auxiliarmos sem mostrarmos, sem nos mostrarmos tanto. Não é? Então, isso aí, Cristina, auxiliar sem esperar recompensa, sem esperar reconhecimento. Porque, e nem sempre é fácil. Quando a gente cobra, não adianta que a gente cobra. Então, não é fácil você passar, às vezes, uma vida inteira, dentro de casa mesmo, auxiliando, e não há reconhecimento. É duro isso.
Mas é essa persistência, essa tolerância, porque a semente lançada um dia germina, que nem o trigo demorou 2.000 anos para germinar lá na pirâmide. Então, é assim, como eu já mencionei mais ou menos, né, sobre essa coisa que nenhum bem se perde. Então, olha só, é só fazer isso, entregar para Jesus. O resultado pertence a ele, entendeu? Vamos lá, vamos trabalhar isso Bom, com fichas claras, vamos dizer assim, com cartas na mesa. O querido doutrinador, perseguidor, professor, amigo de Chico Xavier, que é o nosso querido Emanuel, ele encontrou Jesus. Jesus fez uma proposta para ele que na sim, hora ele não aceitou, quer dizer, é aquele benefício que foi feito que na hora não teve resultado nenhum, né? Mas com o decorrer de 1.800 anos, ele volta à lida e agora pegou na charrua e não sai mais. Porque aquilo fica marcado. O bem que a gente faz fica muito mais marcado do que o mal que nós praticamos. justamente, justamente. Não é isso? Então, É, veja só, mas se Jesus, agora imagina se isso fosse protelado porque Jesus não tivesse oferecido, né, a sua dádiva sublime para a transformação dele. Não importa, ficou lá a semente, tinha que germinar um dia. E essa passagem é muito bonita no livro Há 2.000 anos. então e é em todo Então é o canto, é em seguinte, todo olha, local, nada se perde. O bem jamais se perde. Não vamos cansar de. Tem é uma história que é mais ou menos assim. É um cara numa isso, praça, se eu não me engano, é algo mais ou menos assim. E ele todo dia vai para a praça e fala do evangelho e tudo mais. E passa um cara ali, fala com ele, vai embora, um viajante. E 20 anos depois, ele está ali voltando à cidade. 20 anos depois, ele conversa com ele, meu amigo, eu lhe conheço aqui há 20 anos. Você vem aqui todo dia e você não modificou ninguém até agora. Ninguém veio se juntar a você. Ele disse, eu tenho que continuar. Porque se, porque se eu parar, foram eles que me modificaram. Então, eu não posso parar. Vai ficar. Porque se eu parar agora, eu então gostei foram eles. muito dessa. Então, eu não posso parar nem por isso, É, porque senão eu não tenho a firmeza da fé raciocinada naquilo que nós estamos colocando. O que você. Eu queria fazer agora uma pergunta minha, de cunho particular. Quando nós falamos e você falou sobre o bem sem ostentação, eu pensei logo nessa pergunta que eu queria deixar mais ou menos para o meio do programa. Talvez seja por isso que o Espiritismo, a nível de Brasil, e não só pela situação do Brasil, que é um país onde a pobreza ainda existe, a pobreza material existe muito, muito forte, talvez seja por isso que aqui, mais do que em outro lugar, o capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação, não há evolução, ela tenha se desenvolvido de forma muito mais ampla do que em outros lugares, que o espiritismo, as casas de vida, de uma forma geral, tem as suas sopas, tem os seus enxovais para as barrigudinhas, tem a evangelização, tem uma série de trabalho que é feito, né, da assistência e promoção social, talvez seja por isso, querido Eurípides. você diz, vou ver se eu entendi. Você quis Hum. dizer que por qual a correlação no caso que você fez com a Porque ostentação e essa caridade? o que eu estou querendo fazer é o seguinte, é que fazer o bem sem ostentação, quando você falou disso, eu pensei logo no seguinte, no Brasil, a caridade, aquele capítulo 15 fora da caridade não há salvação, ele, em nenhum outro local onde o Espiritismo está, ele foi tão vivenciado como aqui no Brasil. Sim. A grande bandeira do Espiritismo, que é a caridade. Seja talvez por isso, por ser um país ainda muito pobre, onde a pobreza material existe, onde a pobreza instrutiva ainda existe, essa caridade ela se desenvolveu mais. Aí a gente vê os trabalhos assistenciais da Mansão do Sem Caminho, dúvida. do Chico Xavier, das casas espíritas de uma forma geral, a assistência e promoção social. Sem dúvida.
Isso daí a gente pode verificar a natureza da formação do Brasil, pelos espíritos que vieram aqui, inclusive, para formar, todos eles guardando um certo sentimento, não é? E o trabalho espírita tem uma característica muito interessante. O trabalho espírita, ele dá uma oportunidade de sublimação, vamos dizer assim, de realização espiritual, que faz com que a criatura, estando trabalhando, tenha a oportunidade de começar a fazer as coisas sem ostensividade. Por exemplo, a pessoa, esses trabalhos, quando a pessoa vai para o centro, é muito comum, né, no nosso meio espírita, trabalhos assistenciais, na sua maioria, feitos em finais de semana, a pessoa passa a ter uma alegria, ela não se preocupa com a sua diversão, que é final de semana, é um momento apropriado para isso, mas a pessoa faz esse trabalho com o maior carinho, com o maior amor, e dedicando de tal forma que, se for tirar isso dela, ela acha ruim. Então, essa ação caritativa, pela necessidade dos nossos irmãos, olha, veja só como é importante esse tipo de ação. Você vai lidar com aquelas pessoas que, em princípio, não têm uma condição social para poder servir de instrumento para sua amostragem, né? Você auxilia o mais necessitado, não é para aparecer, não é aquela campanha efusiva dos palanques, né? Dos aplausos, do reconhecimento da sociedade em si. Então, é, é, é uma maravilha essa oportunidade que a doutrina espírita nos dá. No Lar Espírita Maria de Nazaré, em Goiás, vocês têm esse trabalho assistencial, a promoção e assistência social? Como é que se desenvolve aí na casa de vocês? Tem o trabalho feito na distribuição de cestas, no culto do Evangelho no lar, das visitas. As pessoas que fazem parte, as pessoas mais necessitadas, que fazem parte das reuniões públicas, elas são cadastradas sempre com esse fim também. Ingressou, de alguma forma, para receber assistência espiritual e material. Então, de acordo com a sua necessidade, busca se oferecer isso. Também temos a preocupação em distribuir material escolar todo final de ano, coisas desse tipo. E também acompanhamento psicológico, né? Nós temos o pessoal para isso, e todo um trabalho é feito visando atender as criaturas que estão cadastradas no centro espírita. Mas um trabalho que eu acho Não, muito não, interessante, pois não, pois não. porque há um atendimento fraterno, e através desse atendimento fraterno há essa seleção, né, de necessidades e tal, e as pessoas são auxiliadas no trabalho de atendimento espiritual, assistência espiritual, que muitos chamam de tratamento, não é? O trabalho de assistência espiritual no sentido de recuperar pessoas. Sei como é que é. Nós temos aqui uma pergunta que chegou agora, que trata justamente mais ou menos do que nós estávamos falando anteriormente. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Essa daqui é danada. Deixa eu ver. De quem é? Lúcia da cidade. Ela pergunta assim, não sei se é em relação a ela ou apenas uma possibilidade. Mesmo que eu faça o bem com uma certa ostentação, consigo ajudar ao necessitado? Ela está perguntando sim ou não e por quê? Mesmo que eu faça aquilo, tem uns cabas que estão fazendo, entregando a cesta, estão batendo, fazendo selfie, né? Então, mesmo que eu faça daquele jeito, é, eu consigo ajudar aquela pessoa que está necessitada daquele bem material? Ela pergunta sim ou não, e dependendo da sua pergunta, ela pergunta também por quê. Da sua resposta, melhor dizendo, desculpa. Como já dissemos, a gente deve fazer o bem sempre procurando entregar primeiro a Jesus.
quando a gente aprende que não devemos nos preocupar com resultados, um dos motivos é esse. Porque o resultado vai depender da criatura que recebe, por exemplo. E se o que ela faz disso, aí já não nos compete. Mas fica na consciência da criatura, que um dia ela foi auxiliada, só dela ter certeza do bem, que existe o bem, que existem gestos de amor, a criatura já está sendo beneficiada. Não importa quando. Agora, a nossa necessidade ainda precisa ser trabalhada, necessidade ainda de sermos reconhecidos, de haver a ostentação. Então, há casos em que, vamos imaginar uma situação bem prática. Pois não. Às vezes passa-se uma vida inteira servindo uma pessoa com o auxílio material. E essa pessoa não corresponde. Sabe aquela coisa de falar assim, só vem aqui por causa da cesta, só vem aqui para receber auxílio. Ela está recebendo, ela não está ainda trabalhando o que ela está recebendo, mas está ficando na consciência dela. E um dia ela pode modificar. Nós já tivemos casos assim, uns reagindo mais, outros com menos tempo, outros com mais tempo. Hoje nós temos trabalhadores na casa que vieram desta realidade, que se estabilizaram na vida, né, que ganharam cestas, e que hoje são trabalhadores da casa. São situações assim. Então, não nos compete estabelecer normas de transformação. Se Deus dá o livre-arbítrio para cada um, esperando que o dia que a pessoa resolver vai ser esse dia, quem somos nós? O que nós temos é trabalhar. Olha, é muito difícil às vezes ainda para nós. Tolerância pra caramba, né? Muita paciência, mas a oferta ficando sempre. O cabo que recebe a cesta, queira ou não, ele está com a fome sendo saciada, né? Então, ele não está nem Sem aí. dúvida, tem esse lado. Se o cara fez por ostentação ou não. Aí é um problema dele, né? Eu recebi, me beneficiei daquilo e fica na consciência, né, Eurípides? De quem recebeu. Tem alguém que se preocupa com a gente. Tem alguém que se preocupa, né? Foi bom você falar, porque de qualquer forma, independentemente da pessoa se transformar ou não, mas você está garantindo a sobrevivência dela. Isso já é importantíssimo. Você está garantindo a continuidade da encarnação da pessoa. Da vida dela, né? O negócio olha, sabe como é que é o negócio? O negócio é fazer o bem sem olhar a quem. Pronto. E pronto. Mas uma coisa que eu gostei muito da sua fala aí foi que você deu exemplo aí na sua casa de pessoas que chegaram aí necessitadas da cesta e receberam a cesta, então isso chama-se assistência social, mas parece que entre a assistência social que vocês fizeram, teve algo chamado promoção social. O que é a promoção social? É você tirar a pessoa daquele círculo vicioso, ele começar, né, a poder viver a sua vida com as suas possibilidades. E aí ele já vem, né, ser um trabalhador, porque começou por lá. Como todos nós. Se nós não viemos de uma casa, de um berço espírita, todos nós chegamos lá sentando na assistência geral, né? Ninguém chegou lá, já vou ser médio aqui, já direto e reto, não. Começamos lá na assistência, esperando o passe, esperando a água fluidificada, e daí saíram quantos e quantos lindos e maravilhosos trabalhadores, não é isso, querido? Sem dúvida. Aliás, os espíritas, pelos os contraventores da doutrina espírita, os adversários, eles são useiros e vezeiros em dizer que o espiritismo é fábrica de malandros. Isso já foi dito. Mas é preciso, porque eles não têm a noção exata de como as coisas são feitas. Mas é claro que nós temos que ter preocupação não apenas de dar o pão material para a pessoa, ela precisa ser, acima de tudo, evangelizada. A pessoa que chega à casa espírita... Essa é a palavra. Mesmo que ela chegue para ganhar alguma coisa,
mas aquilo ali é apenas uma desculpa para ela poder ser auxiliar. Ela chega buscando pão, às vezes morrendo de fome, o que ela quer mesmo é o material e tal, e a gente tem que tentar convencer ela com o passar do tempo, usar dentro da evangelização aquela pedagogia cativante, a gente tem que aproximar, tem que cativar a pessoa. Eu me lembro que nós tínhamos um preceito, né? Temos até hoje, que é o seguinte, mas eu me lembro bem quando a gente definiu isso no nosso grupo. Ou seja, não há essa coisa de separação. Necessitado, como a gente fala, nós temos que pingou ali dentro da casa, pisou ali, nós vamos tratá-lo como irmão. Por exemplo, você chega na sua casa espírita, aqueles que são conhecidos, você vai, abraça, pergunta e tal, cumprimenta de forma diferente. Aqueles que estão ali também, nós precisamos conhecê-los, conversar com eles amistosamente, como irmão, porque senão eles vão se sentir sempre separados, aí você não os promove. Mas se você os cativa desse jeito, é amizade. Aí você vai no culto, na casa deles, você já vai num clima de amizade, você não está ali só para fazer uma visita para um necessitado. Você vai compartilhar. Você leva alguma coisa, tudo bem, mas você vai compartilhar. É um irmão. Né? Então, é assim que a gente tem que ter. Isso é maravilhoso, viu? Jesus visitando a nossa casa. Eu não sei se é real, mas me contaram essa história, eu vou contar para você, e me contaram da irmã da Teresa. Um repórter inglês fazendo uma entrevista, e lá o cara querendo aquele furo, e ela, que bom que você está aqui. Eu acordei de manhã sentindo que Jesus ia me visitar. O cara disse, pronto. Como a Teresa não mente, possivelmente Jesus vai vir aqui, né? Visitá-lo e eu vou dar o furo, o cara pensando lá na cabeça dele, né? Aí nisso alguém chamou, cochichou no ouvido dela, ela disse, eu sabia, eu sentia que Jesus ia me visitar. Aí levantou-se, o cara já levantou, o fotógrafo já levantou, já foi todo mundo lá fora, e disse, eu sabia, meu mestre, que o senhor vinha. Aí se ajoelhou e começou a ajudar uma pessoa, e os caras não viram, o cara foi bater a foto. Quando chegou para bater a foto, era um ser humano disforme, um resto de gente. E ela limpando aquele homem como se fosse Jesus. Eu tinha certeza que o Senhor vinha me visitar hoje. Aí o cara ficou emocionado. Tá vendo? Jesus não. Então, quando você falou essa diretriz que vocês tiveram, é muito importante. A pessoa mais importante é aquela que chega na casa espírita, que põe os pés nesses umbrais, como a gente costuma dizer, né? É verdade. Ó, meu amigo, nós temos aqui mais duas. Hã? Nós temos mais duas perguntas. A gente já está também pertinho do tempo de encerrar. Eu vou colocar aqui para a gente trabalhar isso. Pergunta quem é Suzana Melo de Santa Catarina, é um bairro aqui de Natal. A ostentação, ela se expande mais por causa do nosso orgulho ou mais pela nossa vaidade? A ostentação, ela é mais puxada pelo orgulho ou pela vaidade? Ou é os dois, essa dupla caipira que puxa mais a ostentação, os dois? Eu mencionei carências, né? Vaidade, excesso de amor próprio e afirmação. O excesso de amor próprio é esse orgulho, né? Mas eu imagino que a vaidade em nós é uma característica. Tem duas características assim, muito acentuadas no nosso estágio. Estou falando de um modo generalizado, né? Então, por exemplo, essa questão da vaidade e a maledicência são essas duas tendências negativas que nós temos assim que raramente não é muito raro encontrar uma pessoa que de alguma forma não tem vaidade ou que não seja um pouco maledicente. É raro encontrar. Então, mas o excesso de amor prejudica, sim, não é? Principalmente no que diz respeito à nossa participação em grupo. Então, às vezes, só porque a nossa opinião foi aceita, nós emburramos e afastamos. Há vários casos.
não é? Mas a vaidade, ela prevalece. Ela é a que nos pega mesmo, infelizmente, na maioria das vezes. Nós cobramos, É, queremos ser vistos. é. Tem uma amiga nossa aqui, uma vez, ela fez uma doação lá para casa, e a gente tem uma cortina, depois, assim, atrás da cortina, tinha o nosso gasofilácio, né? E eu vi ela empurrando a mão assim e botando o negócio. Eu comecei a ver, eu fui vendo aqui. Como era o nome dela? Era novinha, ela já desencarnou. Uma pessoa de um coração maravilhoso. E ela botou lá um dinheirinho lá na caixa. Eu disse, o que você está fazendo? Eu não estou fazendo aqui o que o Evangelho diz, dando com a mão direita que a minha mão esquerda não fecha. Eu achei aquilo tão bonito, de uma inocência, mas muito belo. Continue assim, minha amiga, tá certo. Tô certo, tá certo demais, minha amiga. O senhor tá maravilhoso. Vamos aqui para a pergunta Sabe, final. Ulisses? Pois não, querido. Pode dizer. Não, só queria dizer que, sabe que na história do Espiritismo tem muitos casos pitorescos, né? Daria para escrever livros. Esse é um deles que você me Daria. passou aí. Daria. É, Era bom você começar a pensar nisso. Você juntar aí com Quincas e vocês devem ter história assim que não dá um livro, não, mas dá uma enciclopédia completa, vamos dizer. Muito bem. tem Vamos muita lá. coisa. Tem. Ó, o bem material, ele não se identificou. Aí eu passei para cá e não se identificou. Vamos lá. O bem material é muito importante, o alimento, a roupa, mas vem e passa. O bem moral, que ergue e faz com que eu de novo ande com meus pés, é mais importante e durável. Eu não sei se isso é uma pergunta ou é quase uma afirmação, mas a gente poderia trabalhar isso. Ele está falando aí que o bem material, que é o alimento, a roupa, aquilo que a gente dá, mas vai vem e passa. E o bem moral, que é, acho que é aquilo que ele estava falando sobre a promoção e assistência social daqueles que chegaram, né, atrás da SUP e hoje estão trabalhando, é bem mais importante e durável? Sem dúvida, né? O bem material, como tudo que é material, é provisório, mas significa como é que eu diria, na busca da evolução, essas atividades voltadas ao material são atividades meio Hum, para alcançar o desenvolvimento moral, que é a atividade fim. Por isso que a assistência não pode ser simplesmente assistência. Ela se completa quando sai simplesmente do material e busca o moral. Por que, que o moral é sei. definitivo e é mais importante? Porque passa a ser propriedade do espírito, nós sabemos disso. Então, quando a gente evangeliza, e não apenas dá a roupa, dá a cesta, quando a gente evangeliza, aí sim a gente está cumprindo verdadeiramente o nosso papel, o papel do centro espírita, que é auxiliar na transformação de cada um de nós. Então, sem dúvida, mas não podemos esquecer, não é, que o material é o trampolim para alcançarmos o bem moral. Adorei essa sua parte dessa questão do trampolim, porque aqui onde eu estou, que é Parnamirim, é conhecida como a cidade trampolim da vitória. Então, é realmente um trampolim para a vitória espiritual. Tem que começar na material. Porque ainda no estágio, como se no estágio que nós estamos, fazer o bem moral é mais complicado, mas o material a gente consegue fazer com mais calma, não é isso? E aí vai treinando, né? Isso é como se fosse um Não, treino, né, Eurípides? inclusive, sim, inclusive a gente tem você fala Manuel, eu costumo falar Emmanuel, mas isso o Emmanuel, ele em algum momento ele diz assim que é preciso atendermos o, a necessidade primeira de sobrevivência para depois atingirmos o espírito. Se você não acudir a pessoa, ela chega lá com fome, com a barriga roncando, né, não tem nem condições de aprender nada. Então, de imediato, tem que auxiliar através dessa atividade meio, que é a assistência material, que é a assistência em si, para aproveitar, fazer que isso se transforme em promoção. Maravilha. É como dizia meu pai, meu filho, saco vazio não se põe em pé, né? Quando ele estava com vontade de almoçar, que era mais ou menos meio-dia,
Disse, olha, o saco vazio não se impõe em pé. Mamãe já sabia que era a hora do almoço. Meu amigo, eu quero agradecer demais, mas demais da conta, a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Eu queria que você fizesse as considerações finais. Você faz as considerações finais, eu vou para a divulgação da programação da rádio e volto para você, para que você possa nos presentear com a verbe através da prece de encerramento. Pode ser? Muito obrigado e as suas considerações finais, meu querido Eurípides. Bom, eu nem mal cumprimentei o pessoal quando iniciei, isso foi uma falha, mas agora cumprimento despedindo, né? E agradecendo muito. Mas esperemos que a nossa fala simples tenha tido algum significado para todos nós. E que na vida nós aprendamos a servir sem exigências, simplesmente assim. E observar se tudo que nós fazemos pode ser oferecido a Jesus. Que fica, então, isso para nós guardarmos na nossa alma hoje, mas que seja para sempre. Maravilha. Muito bem. Então, nós queremos fazer aqui a divulgação da nossa web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a nossa web rádio ela tem uma programação matutina, a partir das 8 horas da manhã. O pessoal acorda cedo aqui para fazer programa. Então, nós temos nas segundas e sextas-feiras o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade, com o nosso Amadeu Ferreira e o Renato Bezerra, e equipe que fazem esse programa toda segunda e sexta-feira. Nas terças-feiras, nós temos com o nosso irmão Delcio Soares, passa aí, querido, lá de São Paulo, junto com Marília e toda a equipe, eles fazem o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade. Na terça-feira, a equipe estuda o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E amanhã, a partir das 8 horas, Delcio Soares e toda a equipe vai estar aqui com a gente, fazendo o programa com o estudo do livro dos Espíritos. Isso nas terças e nas quintas. Na quarta-feira, como foi hoje de manhã, volta, nós temos o programa Espírita Filosofia, Ciência e Moral com o nosso querido Alexandre Santos, aqui de Natal, e toda a sua equipe, o Léo, a Cristina, estão estudando agora o Código Penal da Vida Futura, inserida no livro O Céu e o Inferno, né? Nós temos aqui, Eurípides, duas estreias muito interessantes. Na terça-feira, dia 10, as duas são dia 10, é na terça-feira, só que é no novo horário, a partir das 20 horas. É o programa Espírita Herculano e o Homem no Mundo, com a professora Heloísa Pires, filha, né, do nosso Olha, querido Herculano Pires, que sim, vai fazer aqui junto. É uma figuraça, né? Você sabe que é uma pessoa indo e voltando, a professora. maravilha, hein? Muito bom. E ela vai falar, e quem vai fazer esse programa com ela é o nosso irmão Alberto Magno e o Wagner Tadeu, que é aí da região de Sorocaba, em São Paulo. Então, estreia dia 10, é uma terça-feira, são duas terças-feiras por mês, né? De 15 em 15 dias, ela vai estar aqui com a gente. E a estreia dia 10, a partir das 20 horas. O nosso horário é sempre às 19 horas, mas por causa dela, desse horário, que ela só podia nesse horário, nós abrimos na hora, sem nem pestanejar. E também na terça-feira, dia 10, aí sim, a partir das 19 horas, no horário normal, estreia o programa Espírita Salve-se Assim, Maria de Magdala, com o nosso irmão Henrique França, lá da Comunhão Espírita de Brasília, né? É terça-feira, dia 10, às 19 horas. Então, ele vai fazer essa estreia aqui conosco, justamente desse programa que vai falar sobre as drogas, tanto a nível material como a nível também espiritual. E hoje tivemos a presença brilhante do nosso irmão Eurípides Veloso, lá do Lar Espírito Maria de Nazaré, em Goiás, que falou sobre o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, fazer o bem sem ostentação, divino estudo que fizemos hoje. Amanhã nós continuamos aí no Sudeste, né? Mais precisamente com o nosso irmão Nicola Fratetti, que vai falar sobre o lançamento de um livro dele, A Estrela da Manhã. Ele é lá do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. E esse Centro Espírita, você tem uma ideia, meu amigo, eu acho que você sabe, foi fundado pelo nosso irmão Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. O Nicola, durante a Olha, que juventude, beleza.
aprendi no nosso irmão Jerônimo, tem muitas histórias, fez um programa aqui com a gente sobre os causos do Jerônimo Mendonça, fantástico, né? Isso na quinta... o Jerônimo era uma capacidade. É aquele que fez o bem, esse aí realmente fez o bem sem ostentação nenhuma, né? Esse era um caba indo e voltando, né? Era um cara, E né? na sexta-feira, nós temos com o nosso irmão José Soares, da Federação, aquele que não me obsidie, que ele fez uma palestra, esse caboclo aqui. Homem, pelo amor de Deus, não venha me obsidiar, não, que eu não mereço isso. Zé Soares, da Federação, ele faz um programa aqui com a gente toda sexta-feira, perguntas que o Espiritismo responde. No sábado, nós iremos para a Flórida, lá com o BSS Harmony, que é formado pelo Marcelo, pela Thalita e pela Daniela. Eles fazem a arte espírita em relação à música, lógico, eles são brasileiros, mas cantam em inglês e também pegaram algumas músicas, tipo Anjo, Cativar, e trouxeram para o inglês. É uma coisa ali, você escutar Cativar em inglês, você fica emocionado, né? Então, o tema é bonito. Eu chorei quando ele foi Cativar em inglês. Eu achei fantástico, me emocionou muito. Ele não dizia nada, começaram, eu pensei que era Cativar em português, quando eles começaram a cantar em inglês, eu fui me emocionando. E o nome do programa vai ser o seguinte: o Espiritismo, cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz, que é até uma frase do nosso querido Gonzaguinha, né? Então, a beleza de cantar e ser sempre um eterno aprendiz. E fechando a semana, nós temos o programa Espírita, Atualidades do Pensamento Espírita, com o nosso irmão Cosme Deolindo e Silvio Almeida, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. E o tema dessa semana do programa deles vai ser Quem Tem Medo da Morte, né? Então, dia 1º do 11, né? Começando o mês com o pé direito, já falando de quem tem medo da morte, venha logo assistir para ficar sem medo, né? Então, a partir aí das 19 horas do domingo, com o nosso irmão Cosme Deolindo e Silvia Almeida. Então, essa é a nossa programação para o restinho dessa semana. E eu quero aqui pedir ao nosso irmão Cosme que possa ser, mais uma vez, o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de bálsamo, em forma de bênção. Por favor, meu amigo. Mais uma vez, nos voltemos ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais desta feita, para agradecer por mais este momento vivido. Senhor, nós te rogamos a continuidade do mesmo amparo para o trabalho do nosso irmão Tavares. Pedimos a vossa bênção para todos os nossos lares e que possamos, Senhor, através das bênçãos do Evangelho, irmos alcançando a transformação que o Senhor espera de cada um de nós. Que cada página do Evangelho, Mestre Jesus, seja como uma oferta divina a cair nos nossos corações, a fim de nos habilitarmos a servir, servir e servir, cada vez mais. Com essa amplitude que o Evangelho nos traz, com essa riqueza, com tantos ensinamentos. Particularmente, eu agradeço pela assistência espiritual e por ter sido a mim permitido participar desse trabalho. Em seu nome, Jesus, em nome desse conjunto de amigos espirituais que, por certo, circundam em torno de todo esse trabalho desenvolvido pelo nosso irmão Tavares, que nós pedimos permissão para encerrar a nossa participação desta noite. A todos um abraço, muita paz, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo, Eurípides. Fica aí com o pai. Recomendações a toda a sua família, ao Quinca, todo mundo que estão aí nesse labor já há muito tempo, na divulgação e na consolação pelas lidas do Espiritismo. Muito obrigado pela sua vinda mais uma vez ao nosso programa. Então, quem agradece sou eu. Muito obrigado. A gente volta com a nossa programação normal pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra.
Eu quero desejar uma boa noite e fique na paz de Jesus. Boa noite.